Os Campos Elíseos é o bairro de Ribeirão com maior número de furtos de fiação nos semáforos. Essa semana aconteceu mais um acidente por lá que causou, aconteceu mais um furto nesses semáforos que causou até acidente de trânsito. Este vídeo mostra claramente a audácia do bandido puxando os cabos de um semáforo da Avenida Quito Junqueira, nos Campos Elíseos, em Ribeirão. Depois ele corta com uma faca, arrasta os fios e vai embora tranquilamente. O crime aconteceu no último dia 16 de janeiro, por volta das 6h30 da manhã. O equipamento parou de funcionar e foi causa de acidente na esquina com a rua João Ramalho, uma batida entre dois carros em que um dos veículos foi parar no muro de uma loja. Por sorte, os motoristas tiveram apenas ferimentos leves. Segundo a Paula, que tem uma oficina vizinha do local, os furtos são frequentes e deixam os comerciantes inseguros. Preocupa porque você sabe que tem pessoas aqui então que podem te fazer mal, né? Além de atrapalhar todo o seu trabalho, porque a gente depende da oficina para trabalhar. Se você chegar e não tiver energia, o prejuízo aqui é grande. Recentemente, por 2 vezes, em 2 dias seguidos, o relógio de energia da oficina foi danificado para furto de fios, um prejuízo de R$5.000 para os donos. O suspeito foi localizado e está preso porque ele cometeu outros crimes junto. Além da falta de segurança, a receptação é outro problema. Porque se não tiver quem compra, para que é que eles vão roubar, né? Então, assim, eu acho que talvez o principal, saber quem é que está comprando esses fios, por que que está, né? Sabe que é roubado. Em apenas 6 dias de 2023, já foram furtados 320 metros de cabos de semáforos, segundo a Transerp. O ano passado todo, mais de 5.000. E foram registrados 117 casos. Isso significa que a cada 3 dias, o crime prejudicou equipamentos que ficaram desligados. É uma situação que tem preocupado e vem acontecendo não só em Ribeirão Preto, em diversas cidades do estado de São Paulo com a mesma situação. Existe o prejuízo econômico, financeiro, o prejuízo de ter que colocar uma mão de obra para fazer reposição e a maior preocupação que nós temos é em relação à questão de acidentes. Nós temos trabalhado com as autoridades de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, com a promotoria, no sentido de buscar uma solução, identificar essas pessoas e puni-las. Esse é o primeiro trabalho que vem sendo feito pela Transerp. O Conselho de Segurança dos Campos Elíseos destaca a importância da união de toda a comunidade para ajudar a registrar os crimes. A polícia ela faz o trabalho dela, que é o monitoramento, é o policiamento, porém a sociedade ela precisa, na hora que vê uma situação como essa, né, ligar 190, registrar boletim de ocorrência, que existem muitos casos que às vezes a casa é furtada com fio e não tem o registro de boletim de ocorrência, então se não tiver comunicação, a polícia não sabe o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, a Transerp relata aí no caso que tem bastante furtos de fio, então com certeza terá um reforço do policiamento, mas a sociedade precisa ajudar a polícia, né, nessa atuação contra não só roubos de os fios, né, como outras situações também. A Transerp estuda uma alternativa para trocar a fiação dos semáforos por modelos com menos cobre, que é o interesse maior dos criminosos pelo valor que possui. Nós estamos iniciando um teste com outro tipo de cabo. Isso deve acontecer agora no mês de fevereiro. É um tipo de cabo que ele tem aço e é revestido com pouco cobre. Então ele tem pouco valor comercial. Devemos iniciar o teste primeiro, um teste interno em ambiente controlado, em bancadas e depois externamente fazer o teste. Se a gente conseguir que ele seja viável, nós vamos iniciar a substituição naqueles locais, naqueles pontos mais críticos, onde tem a ocorrência do maior número de furtos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse problema que é grave, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo o Dr. Daniel Pacheco, professor de Direito. Professor, furto de cabos de semáforos são equipamentos aí que param de funcionar por conta desses crimes. E acidentes de trânsito, claro, causam vários transtornos. Tudo isso se resume em problemas de segurança pública, né? Ótima tarde ao senhor. Muito boa tarde, um grande prazer estar aqui com vocês. Sim, eu diria que antes de tudo é um problema de segurança pública, né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que isso é crime. A gente vai estar falando aqui de um crime de furto, que não tem uma pena assim tão desprezível, né? Um crime que pode ter uma pena de até 4 anos, então a pessoa que comete esse crime pode ficar presa.
Fora outras implicações jurídicas que vão existir, né? Então, por exemplo, o dever de indenizar a Prefeitura, a Transep, né, pelo prejuízo que ocorreu. Então, sim, antes de tudo, é um problema, sim, de segurança pública e é, sim, um caso de polícia. Agora, é também, doutor, um problema até social. A gente sabe que muitos desses furtos são praticados por pessoas em situação de rua, pessoas usuárias de drogas. Exatamente, muito bem lembrado, né? Então, é muito comum, né? Isso, infelizmente, não só em Ribeirão Preto, é uma realidade mundial, até brasileira também, que as pessoas usem o produto desses furtos para comprar droga. Muitas vezes crack, né? Comprado com esse dinheiro. Então, é um problema todo muito complicado que, assim, para ter uma solução definitiva, né? Ou pelo menos para a gente conseguir diminuir bastante as consequências negativas que acontecem, passa, primeiro, por questão de saúde pública, né? Então, questão das drogas, e também por uma outra questão que é muito sensível aqui no nosso país, que é a desigualdade social muito grande que nós temos, né? Então, não tem jeito. Sempre que a gente tem países com desigualdade social muito grande, que é o caso do Brasil, a gente vai ter um número de crimes crescente. Então, para resolver isso, né, passa pela questão policial, pela questão do direito penal, da justiça e também por toda uma questão social e também sanitária. De um lado, doutor, nós temos, então, quem furta e da outra ponta, aquele que compra, né, esse produto furtado, o receptador. Como combater isso? E é bom a gente deixar claro, o receptador também responde e pode ter pena até maior do que quem furtou. Exatamente, muito bem observado. Nós temos também um crime de receptação que tem a pena, nesse caso aqui, né, como a gente está falando de um bem que pertence à prefeitura, a pena é aplicada em dobro. Então, para o furto, a pena seria de até 4 anos. Para a receptação, podendo ser em dobro, ela chega até 8 anos. E aí, nesse caso, né, a pessoa que recebe uma condenação de 8 anos, ela acaba sendo presa mesmo, uma pena bastante alta, né, bastante rigorosa. Então, é claro que, primeira medida para se evitar isso, que foi o que vocês muito bem falaram na reportagem, né? Só existe o furto porque existe alguém que compra o produto do furto. Se é a lei da oferta e da procura. Se ninguém comprar, não vai ter ninguém querendo furtar. Então, temos que combater a receptação, fazendo valer a lei, fazendo aplicar a justiça adequadamente, tudo isso. Mas, entendo eu, né, que o que funciona ainda melhor, sem prejuízo da gente ter essa aplicação do direito penal e da justiça, né, mas é o controle que é feito pelo próprio cidadão. O próprio cidadão ribeirão-pretano pode ajudar muito nessa tarefa. Então, assim, começando com coisas mais óbvias, né, de não comprar mercadoria de origem duvidosa, isso passa pelo cobre, né, pelos fios que a gente está mencionando agora, mas também por outras coisas, né, então é muito comum a gente ver mercadorias sendo vendidas aí em situações estranhas, né, então, assim, não comprar esse tipo de coisa, porque aí a gente não fomenta esse tipo de comércio, né, esse tipo de crime. Mas não só, né. É importante, é fundamental também a fiscalização de tudo que acontece, que foi outro aspecto que vocês falaram na reportagem, que me parece fundamental, que todos nós já ouvimos falar, já conhecemos, né, algum lugar que faz coisas duvidosas, faz coisas estranhas. Então é importante acompanhar isso, eventualmente denunciar as autoridades, para que a gente consiga efetivamente diminuir bastante esse problema da receptação. Doutor, no ano passado foram mais de 5.000 metros desses cabos furtados dos semáforos. Agora a Transerp estuda trocar esses cabos por um cabo mais barato, sem menos cobre, né? Então, para tentar tirar um pouco do interesse desses criminosos, é de certa forma uma alternativa realmente? Sem dúvida, né? É uma alternativa bastante inteligente, inclusive, né? Porque com isso você diminui bastante o proveito do crime. Então, o cabo vai passar a valer menos dinheiro, né, no mercado negro. Agora, resolver totalmente não resolve, né? Então, assim, na verdade, esse é um problema que não tem muita solução. O que a gente tem que fazer são várias iniciativas, né, para tentar minimizá-lo ao máximo. Então, isso passa por essa excelente ideia, né, de diminuir a quantidade de cobre nos cabos, isso é uma boa ideia, e também por fiscalização policial e a fiscalização pelo próprio cidadão, conforme eu mencionei agora há pouco. Doutor Daniel Pacheco, professor de Direito, agradeço muito a presença do senhor aqui, doutor, em pleno feriado em Ribeirão, né, dia do padroeiro da cidade, mas agradeço aqui a gentileza conosco, um abraço e até mais. Eu agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Bom feriado para todos.